Oi, como é que vocês estão? Esse vídeo aqui é para falar sobre um super lançamento da editora Pipoque Nankin, que é o quadrinho Grama da Keun-Suk Jendri Kim, que é uma coreana. Esse manhwa, que é como se chama, né, os quadrinhos coreanos, ele é super premiado e tá concorrendo a diversas categorias do Prêmio Eisner. E aqui vai tratar sobre as mulheres de conforto. Esse ano eu tive outra experiência com esse assunto, que foi através do livro Herdeiras do Mar, da Mary Lynn Brett. Então, se você já leu Herdeiras do Mar, eu tenho certeza que você vai amar Grama. E se você curtiu Grama, eu tenho certeza que você vai amar Herdeiras do Mar. E quem me acompanha aqui sabe já que Herdeiras do Mar virou aí um dos meus livros favoritos da vida. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição e no card para vocês irem lá conferir a minha resenha sobre esse livro. Então, por esse motivo, né, por já ter tido esse contato anteriormente, eu tava ansiosíssima para esse lançamento. Sem contar, né, que essa edição aqui tá maravilhosa. Eu acho que é uma das edições mais bonitas que eu tenho na minha estante. E se você tem interesse em Grama ou se você já leu e gostou muito, não esquece já de deixar seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal caso não seja inscrito, de ativar o sininho. E caso você tenha interesse em comprar, eu vou deixar o link aqui na descrição. E você comprando Grama, Herdeiras do Mar ou qualquer outra coisa pelo meu link da Amazon, você vai estar me ajudando bastante. Além disso, também me siga no Twitter e no Instagram, que eu tô sempre postando alguma coisa por lá. E lembrando agora, né, que eu tenho um talk show que se chama Samantha Belletti Show. Se você não sabe do que eu tô falando, é um programa que acontece semanalmente aqui no YouTube, ao vivo, onde eu converso e faço brincadeiras com convidados do meio literário. Se você quiser mais informações sobre o Samantha Belletti Show, é só acessar o link aqui na descrição. Recados dados, hora de falar sobre essa obra maravilhosa. Antes de falar sobre a história da Ok San-lee, né, que é a biografia contada aqui nesse quadrinho, eu acho importante contextualizar vocês do que estava acontecendo na Coreia na época em que a Ok San-lee foi forçada a ser mulher de conforto. A própria autora ela faz essa contextualização aqui também no quadrinho. E primeiramente, né, vamos falar sobre esse termo, sobre mulheres de conforto. Esse termo é usado para se referir às vítimas de escravidão sexual durante a Segunda Guerra Mundial. E esse termo é extremamente machista, até porque ele representa apenas as visões dos homens. Até porque toda essa situação, né, para as mulheres não era nada confortável. Porém, é o termo mais utilizado até mesmo na Coreia. Então, por isso que na HQ é tratado como mulheres de conforto e por isso que aqui no vídeo eu vou falar dessa forma também. Para vocês terem uma ideia, a Coreia ficou sob domínio do Japão desde 1910 até 1945, né, até o final da Segunda Guerra Mundial. E durante esse período a Coreia sofreu uma enorme repressão cultural, eles não podiam falar a própria língua, os nomes precisavam ser trocados, os nomes dos filhos, né, precisavam ser nomes japoneses ao invés de nomes coreanos. E aí quando chegou a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Sino-Japonesa, que era a guerra entre a China e o Japão, o que já estava ruim ficou ainda pior. E aí a Coreia, sendo colônia do Japão, foi forçada a mandar seu povo para trabalhar como soldados, com mão de obra escrava lá na China. E as mulheres, principalmente as mulheres mais jovens, foram forçadas a serem mulheres de conforto. Só que essas mulheres ou foram sequestradas ou foram enganadas com a promessa de que teriam um trabalho. Elas não faziam ideia de que elas seriam, né, escravizadas sexualmente. E aí então elas foram parar nessas casas de conforto, que nada mais era uma casa para os soldados se aliviarem do estresse da guerra. Ou melhor dizendo, uma casa onde esses soldados pagavam aos donos dessa casa uma quantia, enfim, dinheiro, para estuprar essas mulheres. Estima-se que cerca de 200 mil mulheres foram vítimas dessa situação, mas não foram só coreanas, e sim mulheres que estavam nos territórios sob domínio do Império Japonês, como o Vietnã, Filipinas, a Tailândia, entre diversos outros, mas a maioria delas eram coreanas e chinesas. E aí em Grama, né, a Keun-Suk Jendri Kim, ela nos contextualiza tudo isso, como eu falei, só que através da história da Ok San-lee, que foi aí uma das sobreviventes. Hoje em dia, né, a vovó, que é como eles chamam as idosas lá na Coreia, ela tem mais de 90 anos, se eu não me engano, e ela vive numa casa de partilha, que é onde moram aí essas idosas sobreviventes. E o interessante aqui é que a autora é uma personagem do quadrinho. Então ela nos mostra de fato como estava sendo, né, como foram essas entrevistas com a vovó Ok San-lee, e através disso ela consegue retratar muito bem como que estava sendo para a vovó reviver tudo isso, né, e contar sobre esses momentos tão difíceis da vida dela. E ela retrata, né, todo esse sofrimento sem apelar aí para desenhos violentos. Na verdade, ela mostra até de uma forma leve,
mas fazendo com que a gente sinta e saiba o quanto foi sofrido, né, o quanto foi pesado. E aqui no quadrinho, então, a gente conhece a Oxan Lee ainda muito jovem, morando com seus irmãos, né, com seus pais, e a gente logo percebe que eles tinham uma vida muito difícil, eles tinham uma vida muito sofrida, eles passavam muita fome. Tem uma parte aqui em que ela diz que eles tiravam cascas das árvores para poder fazer um caldo, né, para terem algo aí para se alimentar. E a Oxan Lee, ela queria muito estudar, só que a família não permitia, só os meninos da família estudavam e ela tinha que ficar ajudando ali nas tarefas diárias. E lembrando, né, que a história que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, e como eu falei, os japoneses estavam tocando terror e cada vez ficava mais difícil de eles conseguirem sustentar a família. E aí, quando a Oxan Lee tem 14 anos, a família decide vender ela para uma outra família que tinha aí um restaurante. Só que, claro, eles não falam isso para ela. Eles dizem que ela vai ser adotada por uma família e que ela vai poder estudar e que ela nunca mais vai passar fome. Só que, obviamente, nada disso acontece. A família explora muito ela, então ela tem que trabalhar demais e acaba não dando certo e ela é vendida para uma outra família que tem aí um bar, restaurante, bordel. E até então, Oxan Lee, então, era super explorada, porém não tinha precisado se prostituir. E aí, em 1942, com 15 anos, ela foi raptada por 2 homens, por 2 coreanos, que ela não sabe se eram policiais ou militares, e foi levada até a China para uma casa de conforto. E se a história dela já estava pesada até aqui, se preparem, porque o que vem agora é ainda mais triste. E aí ela começa a nos contar como que era de fato, né, viver numa casa de conforto. Ela fala, por exemplo, como que foi a primeira vez dela, e aí é um dos momentos mais doloridos, mais sofridos aqui da história, uma sequência de quadros assim que é de rasgar, de quebrar, sei lá, de destroçar o coração de qualquer um. Eu vou ler só um trechinho para vocês para terem uma ideia. Mas realmente é só um trechinho, tá? Fiquem tranquilos que não é nenhum spoiler. Por mais que eu quisesse morrer, não fui capaz disso. Se bem que eu já não estava mais viva, mesmo respirando. Esse aqui é só um trechinho desse relato dela após a primeira vez. Então, gente, preparem os lencinhos, tá? Porque a história é pesada. Para vocês terem uma ideia, ela diz que tinha dias que ela precisava atender de 30 a 40 homens. Ela fala como que foi também a primeira menstruação dela, porque ela não tinha nem ideia do que era e no que isso implicou, né, no trabalho dela. Ela também fala sobre as doenças venéreas, porque por mais que era obrigatório utilizar preservativo, muitos homens não queriam fazer isso. Então, obviamente, né, que a doença venérea estava rolando solta por lá e também, consequentemente, algumas mulheres engravidavam. E aí ela também conta aí um relato sobre isso. E, né, no meio de todo esse caos, de todo esse sofrimento, ela fez uma amizade muito importante. Então, a gente também tem esse momento, de certa forma, de alívio. Só que não é alívio, porque nessa amizade também era uma mulher de conforto. E aí, gente, é sério, assim, eu não sei nem o que falar, né? Outros adjetivos usar, porque é sofrimento e é sofrimento, entendeu? Essa HQ aqui não é só a história da Oxan Lee, na verdade é a história sobre as mulheres de conforto, né? Fazer com que a gente conheça. Eu sei que tem muita gente que nem nunca ouviu falar sobre isso, então é extremamente necessária. E ainda aqui a gente acompanha a vida da Oxan Lee depois que ela foi libertada, né? Depois aí do final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. E é claro que a vida dela não foi nada fácil depois disso. Imagina o quanto de trauma uma mulher dessa não tem. E sem contar que ela não tinha mais ninguém, ela não tinha pra onde ir. E até hoje, por mais absurdo que seja, ela ainda sofre preconceito por ter sido uma mulher de conforto. Como se a escolha tivesse sido dela de ter sido escravizada. Então sim, é uma HQ muito forte, uma HQ muito triste. Eu realmente não sei da onde essas mulheres tiraram forças para sobreviver. Não é por menos, né, que muitas delas cometeram suicídio na época. E é incrível ver também como a Oxan Lee, né, mesmo com essa história extremamente difícil, ela continua firme, continua forte. Muitas vezes, vocês vão ver aqui pelas entrevistas, até bem-humorada. Então, no fim das contas, é uma história também sobre esperança. O próprio nome do quadrinho, né, Grama,
tem aí a ver com isso, mas claro que eu não vou falar o que é, porém tem um significado muito, muito, muito bonito. E para vocês terem uma ideia, só em 1990 que essa situação, né, das mulheres de conforto foi considerada um crime de guerra. E aí, desde 1992, acontecem as manifestações de quarta-feira. Essas manifestações acontecem semanalmente em Seul, na Coreia do Sul, em frente à Embaixada do Japão, para que o Japão se retrate, peça desculpas, indenize de forma justa e reconheça, né, esse erro que foi cometido aí no passado. Só que até hoje foram feitos aí tratados bem meia-bocas, tratados em que as vítimas não estavam presentes. Então, todo dia aí é uma grande luta para que o Japão, de fato, reconheça esse grande crime. E no final dessa edição tem um texto de apoio da pesquisadora Myung-Soo Kim-yoon, que é um texto assim indispensável, que contextualiza tudo. Além disso, tem um pós-fácil da autora muito interessante e bonito. Eu também vou deixar aqui na descrição um link com um bate-papo que teve com a autora no Centro Cultural Coreano no Brasil, que até a editora Pipoca Nanquim foi lá também para fazer algumas perguntas para ela. E para quem for de São Paulo, aproveita que tá rolando a exposição dessa obra lá no Centro Cultural Coreano no Brasil. E essa exposição acontece do dia 8 de agosto ao dia 5 de setembro, das 13 às 17 horas. Então acho que é isso que eu tenho para falar sobre Grama. De fato, é um quadrinho lindo, maravilhoso, por mais que seja dolorido, sofrido, muito, muito, muito triste. É um quadrinho que todo mundo deveria ler, que todo mundo deveria ter na estante. Então não esquece, se você for comprar, não deixa de comprar pelo meu link. E lembrando que se você gostou de Herdeiras do Mar, você vai curtir muito Grama e vice-versa. Então eu também vou deixar o link de Herdeiras do Mar aqui na descrição. Gente, sério, Pipoca Nanquim, muito obrigada mais uma vez por trazer uma obra tão essencial aqui pro Brasil. E eu espero de coração que todo mundo guarde um dinheirinho aí pra comprar, porque vale a pena demais. As minhas expectativas estavam bem altas e com certeza elas foram supridas. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir, comentar, compartilhar, ativa o sininho, me segue nas outras redes sociais. E claro, fique ligado que sábado tem Samantha Bellet Show e eu espero vocês aqui no canal às 17 horas. É isso, gente. Muito, muito obrigada por terem assistido e até mais. Tchau!